Olha, hoje a gente vai fundo num livro que, nossa, divide muitas opiniões. Para alguns é um verdadeiro manual de batalha espiritual. Para outros, uma ficção bem controversa. Este é o nosso resumo de Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. A gente vai tentar entender a história e as ideias por trás de uma obra que foi e ainda é super influente. E a história já começa com tudo, com uma frase de impacto. Vejam a noiva do príncipe do mundo. E olha, segundo o livro, isso não é uma frase qualquer, não. É a inscrição que estaria gravada numa bandeja de casamento de ouro, um presente que teria sido dado pelo próprio Satanás para sua noiva humana. E são essas perguntas, sabe, que dão o tom de toda a história. Como é que uma jovem teria chegado a esse ponto? E o que uma médica tem a ver com isso tudo? Essas questões criam um mistério que conecta a rotina de um hospital com o submundo de uma conspiração satânica, cruzando o caminho de duas mulheres que não poderiam ser mais diferentes. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa conhecer quem são as figuras centrais, as duas mulheres cujas experiências são o coração de todo o relato. E aqui o contraste é gritante. De um lado a gente tem a Rebecca Brown, uma médica, uma mulher da ciência e ao mesmo tempo uma cristã muito devota. Do outro lado, a paciente dela, que é chamada de Elaine, uma mulher que diz ter sido, olha só, uma sacerdotisa da elite do satanismo e que agora está buscando desesperadamente uma forma de escapar. Então, a história da Rebecca começa onde ela trabalha, no hospital. Como médica residente, ela começa a sentir um clima estranho, uma atmosfera fria, um sentimento de ódio que parecia que só ela conseguia perceber. E aos poucos, ela passa a acreditar que não está só tratando de doenças, mas que está literalmente no meio de um campo de batalha espiritual. Já a jornada da Elaine, por outro lado, começa de um jeito bem diferente, na solidão. Ela é descrita como uma jovem bem isolada, até que uma amiga a convida para o que parecia ser um acampamento de igreja. A promessa ali era de finalmente ser aceita, de encontrar um lugar onde aquele poder estranho que ela sentia dentro de si seria enfim compreendido. Mas que organização era essa para onde Elaine foi levada? No livro descreve algo bem grande. Não é um grupinho qualquer, não. É uma rede global, sinistra e muito bem organizada. O nome que o livro dá é A Irmandade. E a ideia que o livro passa é que não se trata de um culto isolado, mas de uma organização mundial, com uma hierarquia bem definida, com Satanás no comando e grupos locais, chamados de assembleias, agindo em segredo no mundo todo. E a subida da Elaine dentro dessa tal irmandade é contada de um jeito assim super rápido e dramático. Ela vai de uma novata em treinamento, aprendendo a invocar demônios, para de repente entrar num círculo de bruxas de elite. O livro diz que a habilidade dela era tanta que a levou ao posto de sacerdotisa de alto escalão e tudo isso culminou na tal cerimônia em que ela se tornaria a noiva de Satanás. E o poder dessa organização, pelo que o livro conta, seria assustador. A alegação é que eles teriam gente infiltrada em igrejas para destruir tudo por dentro, fariam pactos com estrelas do rock em troca de fama e almas, e teriam conexões com gente poderosa no governo, na maçonaria e até entre os jesuítas usando dinheiro e poder para controlar as coisas. E para mostrar o quão sérias são as acusações do livro, tem uns relatos bem pesados, bem chocantes mesmo. Essa citação, que seria da Elaine, descreve um suposto sacrifício humano. É um detalhe que mostra o nível de horror que a narrativa quer passar. Então, o ponto principal é o seguinte: como que esse mal todo consegue entrar na vida de alguém, segundo o livro? A obra apresenta um sistema bem específico, quase como se fossem as regras de um jogo, uma espécie de manual de guerra espiritual. O conceito principal aqui é a ideia de portas. Não é uma porta de madeira, claro, mas sim vulnerabilidades que a gente cria com ações, objetos ou até traumas. E segundo essa lógica, essas portas dariam uma espécie de permissão legal, um direito de entrada para entidades demoníacas agirem na vida de uma pessoa. Tá, e o que abre essas portas? A lista que o livro traz é bem grande e até surpreendente. Começa com o que a gente talvez espere, né? Coisas de ocultismo como horóscopo, jogo de Ouija, mas aí vai para coisas muito mais comuns. A música rock, por exemplo, é descrita como uma ferramenta de Satanás. Práticas como yoga e até jogos de RPG como Dungeons and Dragons são colocados nessa lista de portas perigosas. E não para por aí não. O livro chega a dizer que essa influência pode passar de pai para filho, sabe? Ser hereditária. Traumas muito fortes, emocionais ou físicos, também poderiam criar uma brecha. E um ponto central é que qualquer pecado que não for confessado é visto como um convite, uma base legal para a atuação do inimigo. Ok, já vimos o lado do ataque.
Agora, vamos ver o outro lado da moeda. Se o inimigo tem suas táticas, o livro também mostra um plano de batalha bem claro para os cristãos se defenderem. A lógica do conflito é mostrada de um jeito bem direto. De um lado, você tem as táticas do inimigo, usar o medo, a mentira, a acusação. Do outro, as armas espirituais que os cristãos teriam para lutar contra isso. A oração e a fé, a Bíblia, a autoridade que existe no nome de Jesus e o poder do sangue de Cristo. E o livro bate muito na tecla de que essa batalha, no final das contas, não depende da força da pessoa. É contado que a Rebeca recebeu esse versículo num cartãozinho de uma colega, como se fosse uma mensagem de Deus para ela, lembrando que a luta, na verdade, era dele. Beleza, mas como uma pessoa se livra disso tudo? O livro descreve um processo em 4 etapas, que ele chama de libertação. Primeiro, tem que fechar todas aquelas portas através de confissão e arrependimento. Depois, renunciar em voz alta a Satanás. Em terceiro, usar a autoridade no nome de Jesus para ordenar que os demônios saiam. E por último, e super importante, é preencher esse espaço vazio dedicando a vida a Cristo para que o mal não tenha como voltar. O livro não termina com um final feliz e tranquilo, não. Ele termina com um aviso, quase um chamado de urgência para quem está lendo. A ideia principal do livro é basicamente essa. A guerra espiritual não é uma metáfora, não é uma ideia abstrata. É uma realidade literal que acontece todo dia ao nosso redor e que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Então, a mensagem final é um alerta, um chamado para ficar de olho e se envolver ativamente nesse conflito que não se pode ver. E a história fecha com uma cena bem provocadora. No livro é dito que o próprio Satanás aparece para Rebeca. E o mais bizarro, não com ameaças, mas citando a Bíblia. Ele usa essa passagem aí para avisar para ela calcular o custo de lutar contra ele. E essa é a pergunta que o livro meio que joga no ar no final. No mundo com essas regras, qual é o verdadeiro custo de entrar nessa guerra ou de simplesmente ignorar que ela existe?